Salve, senhoras e senhores! Hoje estou aqui num ambiente nada a ver com o meu local onde a gente grava seguidamente. Mas eu estava aqui, cara, e eu tenho recebido inúmeros textos, na verdade, relato de pessoas que estão feridas, machucadas pelas igrejas, pelos pastores. E sinceramente, cara, eu começo a ler assim, eu pensei, eu vou gravar um vídeo diferente de tudo que eu já gravei aqui, porque, cara, a igreja tem se tornado o único batalhão, falando-se de guerra travada espiritual, ela se tornou o único batalhão que não volta curar os feridos, ou acudir, ou socorrer os feridos que ficam pelo caminho. Simplesmente eles deixam esses soldados feridos para trás e seguem na trincheira substituindo por novas pessoas, né? E isso levou a um rodízio de cristão ao ponto, pasme vocês, eu não sei se você está jantando uma hora dessa, mas lamento estragar a sua janta aí, você que é evangélico, né, daquele fervoroso, mas existe hoje mais de 30 milhões de crentes feridos. Para você que não entendeu, existe mais de 30 milhões de desviados, de desigrejados que a igreja deixou pelo caminho. Tem aqueles que não querem se envolver, que até tentam, mas a igreja faz vista grossa e deixa de lado. E infelizmente essa é a realidade. É sobre esse assunto que nós vamos falar e talvez eu venha ler aqui um relato que eu recebi também agora ultimamente, dentre tantos, relacionada infelizmente a essa coisa de direita e esquerda que virou o nosso país politicamente falando. Para não perder o costume, para você que não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Hoje estou, totalmente diferente o ambiente aqui, porque eu vou gravar aqui justamente de um jeito mais largado, se dá para assim dizer. A verdade é que se o IBGE tivesse incluído questões de desviados, desigrejados, né, num censo que ele vem a fazer, vai dar entre 30 a 40 milhões de desviados. Isso é, pessoas que um dia fizeram parte do rol de membro, aceitaram Jesus, acreditando que as coisas iam melhorar, que a vida ia ser melhor, aceitando a Jesus, fazendo todo aquele ritual necessário para assim ingressarem, né, no contexto evangélico e no final das contas se tornaram soldados feridos, muitos, pasmem vocês, parando em psiquiatra, outros em prisões e outros que foram parar em hospícios, sem contar aqueles que vagam errantemente pelo caminho com um fardo pesado de decepção, de angústia e de tanta coisa que a religiosidade muitas vezes impregna na vida da pessoa, estão trilhando à beira do caminho pelo mundo afora. É triste, mas essa é a realidade. Eu costumo dizer que os desigrejados, nessa questão do desigrejado aí, nem cabe o termo desigrejado, é verdadeiramente jogados para fora porque estão feridos, machucados e não prestam mais para sequer qualquer atividade dentro do contexto evangélico. Não tem interesse, né? Até porque o interesse dentro do contexto é se você consegue dar a sua boa oferta, o seu bom dízimo, ou ser paparicador, né, do líder. Quando isso não acontece, fica de lado. Essa é a realidade. E as pessoas me mandam aqui relatos, cara, pedindo ajuda. É como se fosse um grito de ajuda, pedindo: Zion, leia o meu relato, fale alguma coisa a respeito desse assunto aí, sem me expor, mas isso aconteceu comigo. E é sobre isso que nós vamos falar, que é o caso aqui de vários seguidores, né, que eu vou acabar lendo um. Mas antes de ler, para você entender, uma igreja hoje de 200 membros perde em média de 400 pessoas em 10 anos. Isso é um verdadeiro absurdo. Uma igreja, olha só como funciona, ela tem 200 membros e em média em 10 anos ela perde 400 pessoas. Uma matemática totalmente diabólica, você não concorda comigo? Por quê? Porque a igreja vê o desviado como um Judas Iscariote, né, traidor, e trata esse tal como lixo que precisa tirar do caminho. Em outras palavras, quase obrigando a pessoa a ir lá fazer o que Judas Iscariote fez. Aí tem aquele que defende, mas foi Judas, né? Tem que... Eu sinceramente, cara, eu fico aqui pensando, analisando
o cúmulo que chegou a igreja evangélica não vou dizer no Brasil, no mundo. E eu vou fazer alguns vídeos aqui relacionado a esse tipo de assunto aqui, para a gente poder entender e abrir os olhos daqueles que estão pelo caminho, até porque o meu compromisso aqui é alertar as pessoas para antecipar esse tipo de coisa, a não se tornarem soldados feridos, né? O nosso trabalho aqui é ser um grito de socorro, que é o que as pessoas me procuram justamente para isso. Olha só o caso aqui que aconteceu. Olha só, eu vou poupar aqui alguns dados, né, alguns detalhes que coloca a pessoa, mas já vou abrindo parênteses aqui para você entender. Olha só o testemunho real, tá? Durante todos os anos que eu estive na igreja, passamos por eleições presidenciais, por eleições municipais, e nunca, até 2018, foi abordada essa questão de vote em tal candidato. Era uma coisa que deixava todo mundo muito à vontade. Você não sabia se o seu irmão da cadeira da frente era a favor do partido A ou do partido B. Não sabia se a pessoa ao seu lado era a favor do partido A ou do partido B. Tinha essa liberdade de voto e ninguém era recriminado por isso. Que todos nós sabemos que a igreja deveria agir dessa forma. Apoiar a política, sim. Ter candidatos políticos, sim. Mas o povo precisa estar livre e não espiritualizar o voto, como eu sempre falo aqui no canal. Só que em 2018, essa eleição presidencial em que, né, o candidato A apareceu como candidato cristão que levantava a bandeira da família, da religiosidade, aquela coisa toda. Eu percebi que a entonação dos cultos, o direcionamento dos cultos da igreja modificou. O pastor líder, em culto, no púlpito, falou: vamos como cristão votar em candidato A, pois ele representa a família e ele representa nós os cristãos, né? Você já sabe de quem ela está falando aqui. Aí, naquele momento, eu entendi e falei: não, a política acabou entrando sim na igreja. Aí percebi que tudo que eu tinha vivido naquela coisa de paz, de amor ao próximo, de tentar conquistar através do amor, foi tudo por água abaixo, porque eu vi o ódio presente nas pessoas, nos meus amigos que eram da igreja, e principalmente quando você se declarava ser apoiador de candidato B. Eu vi essa coisa, candidato B aqui, né, aquela ideia. Então eu falei: não dá mais. Me desiludi com a religião e simplesmente deixei de ir. A decepção o levou a, pela primeira vez a vida, de declarar sem religião. Aí, claro, pela primeira vez, a decepção na vida, a qual acabei me declarando sem religião. Depois desse governo que se diz cristão, eu não consigo mais me relacionar com Deus intimamente. Na última pesquisa do IBGE eu já declarei que não tenho fé. Quando perguntaram-me: você é crente? Você é católico? Qual a sua religião? Eu falei: não tenho religião. Então não sei o que eles colocaram, se agnóstico ou ateu, alguma coisa assim. Mas eu já não me coloquei mais como cristão. Isso já não me representa mais. Eu percebi que para eu voltar a ter um relacionamento com Deus, a igreja precisa mudar. E eu vejo que a igreja não quer mudar. E a pergunta que eu faço aqui, não vou ler mais porque, enfim, tem muito detalhes aqui. Mas a pergunta que eu faço: até onde um candidato extremamente evangélico contribuiu para harmonia, unificação, amor ao próximo, benefício de unidade, quando a igreja decidiu apoiá-lo? Todos nós sabemos aqui quem eu defendi e sempre bati contra essa ideia, né? O candidato A qual eu defendia, a qual eu apoiei, eu sempre deixei claro que essa misturança, né, essa espiritualização da política dentro da igreja não iria trazer bons resultados. E um dos exemplos é esse, e muitos episódios que aconteceram dentro desse contexto que só trouxeram danos para a igreja. Eu vou deixar esse vídeo para você refletir até onde vale a pena a igreja se preocupar, priorizar coisas que não faz sentido pro requisito religião, e sim traz problemas. Até porque a igreja precisa se preocupar em cuidar de pessoas,
amar as pessoas, acima de política, acima de qualquer coisa relacionada a isso. Igreja, ela tem que estar num patamar muito mais elevado do que se rebaixar a igreja. Precisa se preocupar, né, com a política, precisa dar apoio, precisa incentivar, né, abrir a mente dos seus fiéis a candidato A, a candidato B, sim. Porém, essa obrigatoriedade de você espiritualizar o voto, espiritualizar a democracia, trouxe sim danos e danos irreparáveis para o avanço da igreja, ao ponto de ficar claro a falta de visão, de restauração de vidas, que é o primordial dentro do evangelho. E eu vou dizer uma coisa para você: há hoje no Brasil entre 30 a 40 milhões de desviados, desigrejados, né, rebeldes, conforme rotulam, e só 10% dessas pessoas ainda pensam em retornar, porque estão na dúvida. E a igreja não se preocupa com os tais. E eu até achei interessante uma frase aqui que lembra mais ou menos essa ideia aí do Sinfrônio Jardim, que ele diz assim, ó: buscar a ovelha perdida é visão antipática em muitas igrejas. Isso porque quando os membros saem, geralmente saem falando mal da igreja ou do pastor. E o pastor olha mais isso do que a ferida, do que a restauração daquela vida. E simplesmente liga aquele botãozinho, né, do se lasque e deixa pra lá. A igreja simplesmente precisa amar e ser amada. Isso é, amar uns aos outros e nada mais do que isso. E amar é se preocupar com o problema do irmão, com a ferida do irmão, né? Se você é uma ovelha perdida e o pastor não voltou te resgatar, comente aí embaixo. Eu gostaria de saber a sua opinião. Comente aí embaixo o que você acha disso. Se você concorda comigo ou não, mas infelizmente a igreja está vivendo um retrocesso. E a volta de Jesus que todos esperam, com certeza não vai ser tão logo como a gente imagina. Até porque pessoas feridas pelo caminho por causa do cristianismo em si, da religião em si, que não se preocupa, não traz isso como prioridade, pode ter certeza que Jesus vai demorar um pouquinho para voltar até que esses tais entendam que as coisas não são do jeito deles. Ou talvez volte quando o número de desigrejados estiver maior, né? Muito mais salvos fora das quatro paredes do que dentro. Não sei. Comente aí embaixo o que você acha. Deixe o seu joinha que é importante, o seu like que é importante. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos aí por um Brasil e um mundo melhor.